O lixo é um rastro da nossa existência. Se a gente não se reconhecer nas coisas que a gente descarta, se a gente não conseguir se ver nesse resíduo, a gente não está existindo. Luísa da Folha me ligou, ela disse que ia sair esse caderno especial Sustentabilidade e propôs que eu fizesse uma capa. E até as primeiras conversas, elas foram até no sentido de usar um trabalho já pronto. Mas de fato, para uma capa, de um caderno e tal, tinha que ser uma coisa um pouco mais literal, sabe? Aí eu passei uns dias pensando como era difícil resolver, trabalhar a questão da selva, pensando na questão do urbano, elencando mais do que tudo a crise de recursos que a gente está vivendo na cidade e as maneiras que a gente vai ter que encontrar para sobreviver nesse novo contexto. E a gente está com a ideia de fazer como se fosse uma foto de família do lixo. Tentar elencar um maior número de materiais distintos possível. A gente vai fazer isso num espaço de reciclagem na João Moura. A gente queria produzir uma imagem que não fosse catastrófica, não necessariamente otimista, mas de encontrar soluções. Então a gente pensou de fato numa imagem que fosse graciosa, né? Ela não é engraçada, mas ela é graciosa. O que eu estou fazendo são olhos, então a ideia de fato é, nesse retrato de família, personificar esses materiais, pegar os materiais mais diversos, organizar eles de um jeito que pareça caótico e depois personificar esses objetos, pintar olhos, colocar algum tipo de expressão neles. E aí eles todos juntos vão estar como que posando para uma foto. A cena tem que ser uma cena de degradação. Mas na medida em que a gente colocar esses olhos ali, na medida em que a gente personificar aquilo, ela vai criar uma contraposição, sabe? Comecei no grafite, né, com uma influência grande da rua, aos 13 anos de idade, rabiscando a cidade. Eu tinha já um certo incômodo, sempre ia pra rua com uma ideia na cabeça. Quando eu ia pintar, eu percebia que o que eu estava dizendo tinha pouco significado diante daquilo que a cidade tinha para me apresentar, sabe? Então, eu estava usando aquele espaço e com um certo incômodo, como se eu estivesse desconsiderando os significados da cidade. E aí eu acho que o meu trabalho, de uma certa maneira, foi sendo conduzido para esse sentido, de realmente entender o que a cidade tem para te apresentar, o que a cidade já está dizendo, né? O lixo e as coisas que te circundam, aquilo que você escolhe para estar ao teu redor, ou aquilo que você escolhe para comer e que gera um lixo, aquilo tudo é você. Nisso também está a ideia, um pouco a ideia da morte, né? Assim, a ideia dessa passagem pelo mundo e do que é que você vai deixar nesse processo. Assim. A última vez que eu li sobre isso, o Brasil era primeiro no mundo em reciclagem, né? E óbvio que isso tem a ver com as condições sociais que a gente tem no país, né? Com a desigualdade social. Mas ao mesmo tempo é maravilhoso imaginar que isso também é possível, né? E mais do que possível, totalmente necessário.